Se você já pensou ou está pensando em conhecer o Canadá, mas ainda tem dúvidas, será que vale mesmo a pena? O que tem para fazer por lá? Não é melhor ir para os Estados Unidos ou para algum lugar da Europa? Sim, vale super a pena. Nesse vídeo eu vou te contar 9 motivos pelos quais eu acho que o Canadá merece a sua visita. Vem comigo para conhecer um pouquinho mais desse que é um dos destinos mais incríveis do mundo. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. O primeiro tópico dessa minha lista é o que a gente resolveu chamar aqui em casa de belezas plurais. E isso com certeza é uma coisa que define super bem o Canadá. Ele é um país de muitas belezas e belezas diferentes entre si. Numa mesma viagem, você vai se chocar várias vezes com belezas naturais e também com as belezas que foram esculpidas pelo homem. Em Ottawa, por exemplo, você tem o parlamento, que é uma construção assim maravilhosa, cheia de detalhes, que é super imponente de qualquer ângulo que você olhe, de perto, de longe. E em 10 minutinhos de carro você sai dali do centro e cai no Parque Gatineau, que também tem uma beleza assim assustadora, só que completamente diferente. Ali são 360 quilômetros quadrados, super bem preservados, com mais de 1000 espécies de plantas, lagos lindos, tem ursos, lobos, alces. É viagem para todo tipo de viajante. A gente pode perder mais um tempão aqui falando de vários outros exemplos do Canadá, de belezas naturais e belezas esculpidas pelo homem. Tem o Château Frontenac em Quebec, a Notre-Dame de Montreal, as Cataratas do Niágara, que ficam já ali coladinhas na fronteira com os Estados Unidos. Tem Montmorency, que já está do lado ali do centro de Quebec, as estações de esqui, uma série de possibilidades, de paisagens e interesses diversos. Isso sem contar nas belezas que a gente por aqui ainda nem viu pessoalmente, as noites de aurora boreal, Vancouver, as montanhas rochosas, todo esse lado, essa parte mais a oeste, que a gente está só esperando a pandemia passar para poder conhecer. Resumindo, o Canadá é definitivamente um país rico em belezas diversas, belezas plurais, e a chance de você sair de lá sem se apaixonar por pelo menos algumas delas é bem pequena. Outra coisa que fez o Canadá me ganhar com força foram as pessoas. Eu tô para ver um lugar com gente mais querida, simpática, educada e receptiva. É nível você tá andando na calçada e as pessoas passarem por você assim, sorrindo, cumprimentando. É claro que não acontece em todo lugar, em Toronto e Montreal, como são cidades mais agitadas, por exemplo, mais cosmopolitas, as pessoas também são super simpáticas, mas são mais introspectivas. Eu acho que tem mais aquela correria de um dia a dia de um grande centro. E aí nas cidades que têm uma atmosfera mais tranquila, tipo Ottawa, que é a capital, mas ainda tem esse quê de cidade pacata, é incrível esse olhar para o outro, essa simpatia, essa gentileza. Aconteceu com a gente, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes da gente cruzar com pessoas na rua e elas olham no olho, sorriem, acenam com a cabeça do outro lado da calçada. E assim, em 2 oportunidades chegaram a puxar assunto com a gente quando viram que a gente não era de lá, para perguntar de onde a gente era, o que a gente estava achando do país, dando dicas de lugares legais para a gente visitar. É assim uma atenção e um carinho que são tão genuínos e que até hoje eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo. Em terceiro lugar nessa lista vem a moeda. A moeda oficial do Canadá, para quem ainda não sabe, é o dólar canadense, e o câmbio de reais para dólares canadenses é bem melhor do que o câmbio para dólar americano ou para euro, por exemplo. Só para te dar uma ideia, a diferença hoje, a gente está no comecinho de 2021, entre o dólar canadense e o dólar americano é de mais ou menos 22%. E se a gente fizer essa comparação com o euro, o dólar canadense é 35% mais barato. O que isso significa na prática? Significa que a sua viagem vai ser com certeza mais barata? Não necessariamente. A verdade é que o valor final da sua viagem sempre vai depender mais das suas escolhas, do tipo de viagem que você decide fazer, do que de qualquer outra coisa. Mas se você já tem o hábito de fazer essas escolhas mais econômicas, se essa já é uma preocupação que costuma permear os planejamentos de viagem que você faz por aí, pode sim ser mais fácil gastar menos nessa viagem.
Para te dar um exemplo legal e bem justo, eu pesquisei no Booking preços de hotéis da rede Marriott em 4 cidades: Toronto e Montreal, no Canadá, e Boston e Nova York, nos Estados Unidos. Todos esses 4 hotéis são 4 estrelas e, como eles são da mesma rede, a gente imagina que eles tenham o mesmo nível de conforto e as mesmas premissas de atendimento. Então é uma comparação que é bem justa. E enquanto nas cidades do Canadá as diárias desses hotéis custam em média R$ 1.200 para um casal, nas cidades dos Estados Unidos elas são bem mais altas e elas passam dos R$ 2.000, no caso de Nova York chega a R$ 2.400. Então sim, se economia é um fator relevante para você, vale a pena pensar com mais carinho no Canadá daqui pra frente. Eu vou fazer uma paradinha rápida aqui e antes de continuar falando sobre os motivos para você visitar o Canadá, eu queria te fazer um convite. Se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, já para agora, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para receber avisos sempre que a gente publicar vídeos novos. E se você estiver gostando desse vídeo, também não vá embora sem deixar o seu like. E se você conhece alguém que ama o Canadá ou que também tem dúvidas sobre se vale ou não a pena ir para lá, não esquece de compartilhar o vídeo com essa ou com essas pessoas. Agora sim, continuando a nossa lista. O quarto item dessa lista tem muito a ver com o item 2. Dá para imaginar que um país de gente tão querida seja absolutamente pacífico, né? O Canadá foi com certeza o país onde eu mais me senti segura e tranquila de todos o que a gente já visitou. É óbvio que, como qualquer outro lugar do mundo, ele não está livre de ter as suas questões, com certeza tem, mas a gente se sentiu absolutamente seguro em todas as cidades, em todos os parques, nos lugares mais cheios, naqueles que eram mais desertos, mesmo saindo de manhã, cedinho, de noite, enfim. A sensação era sempre de muita tranquilidade. Então eu acho que esse também pode ser um fator bastante relevante na hora de você decidir pelo Canadá como um próximo destino de viagem. Mais um ponto que pesa a favor do Canadá e um dos meus preferidos é a questão das estações do ano serem super bem definidas. No Canadá você consegue perceber bem as diferenças entre inverno, verão, outono e primavera. Isso para quem mora no Rio, que tem verão quente pegando fogo inferno, é uma coisa que realmente é bem legal e muito inusitada. A depender da época do ano que você viaja, a rotina, as paisagens, o clima, tudo isso vai mudar bastante. Então tem Canadá para todo gosto. Se você quiser curtir a neve e o frio, no inverno as temperaturas ficam bem baixas, dá para esquiar, fazer boneco de neve, patinar no gelo. Se você não gosta tanto assim do frio, pode tentar o verão ou a primavera, que são épocas de temperaturas mais amenas, com muita gente usando os parques públicos para caminhar, para fazer trilhas, etc. E bom, o outono é para mim uma estação à parte, que merece um destaque a mais. Até hoje eu tenho uma super dificuldade para descrever a beleza das cores da vegetação que eu vi quando estive por lá em outubro e novembro. São as Fall Colors, como eles costumam chamar por lá, e é realmente um espetáculo lindo da natureza, assim, nível fundo de tela de computador. Para mim, o Canadá já é naturalmente lindo em qualquer estação, mas nessa época é de deixar a gente suspirando mesmo. O número 6 dessa lista é especial para quem gosta de uma road trip. As estradas são mais um motivo para fechar uma viagem para o Canadá. A gente aqui é apaixonado por viagens de carro, eu nunca fiz a menor questão de esconder isso, e já foram vários países que a gente percorreu assim. Estados Unidos algumas vezes, França, Itália, Portugal, Uruguai, África do Sul, Espanha. Em nenhum deles eu vi estradas tão boas e tão tranquilas quanto no Canadá. O asfalto é bom, a sinalização é boa, os motoristas respeitam as leis de trânsito, são super gentis, super cordiais, ninguém anda na pista da esquerda, não tem ultrapassagem perigosa, ninguém corta ninguém. É realmente uma paz. Foi assim um lugar que até hoje eu acho que eu mais me senti tranquila dirigindo, tanto que o Kaká nem pegou no volante quase, coisa que é bem rara de acontecer nas nossas viagens. Então esse pode sim ser um destino excelente para quem gosta de explorar os lugares de carro ou até mesmo para quem está pensando em fazer uma viagem de motorhome. Item número 7. Se você gosta de viajar para experimentar as comidas típicas dos outros países, eu tenho 2 nomes para você, poutine e beaver tail. Só de falar eu já fico com água na boca. O poutine ele é um prato típico canadense, mais precisamente da região de Quebec, e é feito com batata frita, queijo e molho de carne. Não tem como ficar ruim, né? Dá para comer como entrada,
Tem gente que come como prato principal mesmo e em alguns lugares, alguns restaurantes, a gente viu também como acompanhamento. O importante é que é super gostoso e é a cara do Canadá. Muita gente costuma dizer que ele é o prato assinatura do país, o que mais representa a culinária canadense, então realmente não dá para sair de lá sem experimentar. E o Beaver Tail é uma sobremesa que fica ali numa espécie de meio termo entre rabanada, churros, pastel. É difícil de explicar porque é diferente de tudo que a gente tem por aqui. Mas é mais ou menos como uma rabanada, só que meio oca por dentro. E carboidrato frito com açúcar canela é aquela combinação que a gente sabe que é uma bomba, mas não consegue resistir, né? É de comer rezando. A razão número 8 é o idioma. Hoje em dia, com os aplicativos de celular que traduzem tudo em tempo real, você pode estar ali conversando com uma pessoa e o aplicativo traduz tudo na hora. Isso facilita muito a comunicação e faz com que seja mais fácil e mais tranquilo visitar qualquer lugar, independentemente do idioma. Mas eu sei que tem muita gente que ainda não está super adaptada, familiarizada com esse tipo de tecnologia e ainda tem uma insegurança, ainda encontra uma barreira mesmo na questão do idioma. E o Canadá é ótimo por isso, porque na verdade são duas línguas oficiais, uma parte do país fala francês e a outra parte do país fala inglês, mas a maior parte tem mesmo o inglês como idioma oficial e mesmo quando você está nas cidades que têm influência francesa, a enorme maioria das pessoas vai sim ter o inglês como segunda língua. Então dá para se virar super bem. E ainda que você não tenha fluência no inglês, dá para viajar tranquilo falando pouquinho numa boa. As cidades têm um fluxo de turistas que é bastante significativo, então sempre tem gente de fora visitando e eles já estão mais do que acostumados a receber e receber bem. Como eu falei lá no outro tópico, o canadense é super solícito, daquele tipo que vai se esforçar para te entender e para te ajudar, assim na boa vontade mesmo. Por último, o último item dessa nossa lista é o visto. O Canadá, como vários países do mundo, exige um documento, uma autorização para que o viajante brasileiro possa entrar no país a turismo, e esse documento ele pode ser de dois tipos diferentes. Ele pode ser um visto tradicional ou uma autorização eletrônica. Para tirar o visto tradicional, o processo é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é difícil. Funciona mais ou menos como o visto americano e tem todo um processinho que você vai precisar fazer, que você vai precisar cumprir para aplicar para esse visto. Mas é tranquilo. Mas em muitos casos dá para entrar só com a autorização eletrônica e aí é um processo muito facilitado. Você faz tudo de casa, pela internet, sozinho, tem explicação em português e no nosso caso em 15 minutinhos a gente já estava com esse documento aprovado no e-mail para imprimir. Para você poder estar apto a pedir a autorização eletrônica, você só precisa ter visitado o Canadá nos últimos 10 anos ou ter um visto americano válido. Aí é só você entrar no site oficial do governo do Canadá e aplicar para essa autorização. Não tem muito com que se enrolar. Então tá aí mais um motivo, mais uma razão para você considerar mesmo o Canadá nas suas próximas férias. É isso, eu espero ter te ajudado com esse vídeo, que você tenha ficado mais animado ou animada para conhecer o Canadá agora, ou para de repente revisitar o país. Se você tem outras dúvidas ou curiosidades, ou se você tem um outro motivo para recomendar o Canadá para todo mundo, pode usar os comentários bem aqui embaixo. E se você quer ver mais imagens do leste canadense, eu vou deixar bem aqui em cima, num card, um vídeo que a gente fez da nossa última viagem de carro por lá, com imagens de todas as cidades que a gente passou. Eu vou ficando por aqui, mas não sem antes te lembrar de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu e deixar o seu joinha também. Um beijo e até a próxima!